É triste, revoltante, muita indignação, porque o fato é, Cláudio Castro exerce uma política de banalização da vida das pessoas para acumulação de poder político. É isso que está em jogo no Rio. Se você pega os principais índices de violência, começar por homicídio doloso, roubo de carros, durante o ano de 2025, houve uma ampliação desses índices em relação ao resto do Brasil, por exemplo, no caso de homicídios, onde houve uma diminuição. Combinado com isso, você tem um governo que, durante todo esse período, trabalhou uma exclusão evidente das comunidades dos bairros do Rio de Janeiro. Uma comparação simples e rápida. Brizola, durante seu governo, fez mais de 500 CIEPs. Sabe quantas escolas Cláudio Castro inaugurou durante o período todo em que foi governador do estado? Uma escola. Né? Olha a comparação que se faz. Combinado com isso, se isso não fosse o suficiente, ele utiliza uma lógica de ampliação midiática para, a partir daí, repito, acumular poder político. Eu sei que eu estou repetindo, mas vale a pena frisar isso. Está se aproximando das eleições do ano que vem, estão se aproximando, e ele ainda imagina que pode ser eventualmente um candidato ao Senado. Quando foi candidato à reeleição como governador, ele utilizou a mesma prática, a mesma, porque sentiu que acumulou poder político, porque uma parte da sociedade acaba apoiando esse tipo de operação, achou que a fórmula deu certo e agora repete a mesma coisa ao se aproximar o ano de 2026. Quais são os índices de violência que foram diminuídos a partir das ações de Cláudio Castro? Nada. Ao contrário, você tem uma ampliação dos índices, um descaso social evidente e, combinado com isso, a banalização da vida das pessoas numa ação de morte para acumulação de poder político. Então, evidentemente, que é revoltante, é doloroso, é dramático para a população do Rio de Janeiro. Pergunte às pessoas se esse tipo de ação que ele fez hoje amplia ou diminui a sensação de segurança ou insegurança das pessoas. Evidentemente, amplia a sensação de insegurança, o que, nesse caso em específico, vai ao encontro dos números, que são, de fato, de ampliação das mortes violentas. Cadê? Eu quero repetir a pergunta. Cadê o plano estadual de redução de homicídios? Fazendo avaliação daquelas áreas onde você tem ampliação de homicídios e tocando políticas evidentes de diminuição desses índices. Não, isso não tem. Mas tem a mega operação, onde ele vai para a TV, se vangloria de que foi algo fenomenal, o maior da história, e ele samba na cara da sociedade do Rio de Janeiro, imaginando que com isso vai conseguir mais bônus eleitorais. As mortes de ontem, as mortes de hoje, infelizmente as mortes de amanhã, são utilizadas por ele como instrumento de reforço de uma posição política ultrapassada que não diminui em nada, repito, os índices de violência e deixa um rastro de destruição, de dor profunda pelo caminho. O que aconteceu na Maré no passado não teve nenhum efeito que possa ser considerado positivo. O que aconteceu quando Braga Neto foi colocado como interventor no Rio de Janeiro, da mesma forma, não deixou nenhum legado que possa ser considerado positivo, muito pelo contrário. Se você for considerar, por exemplo, a maior apreensão de fuzis, porque normalmente é o elemento que eles colocam como se fosse fundamental para dizer que a operação teve ou não teve sucesso. A maior operação de apreensão de fuzis se deu com o vizinho do ex-presidente da República, de Bolsonaro, numa operação que não deu um tiro sequer. Está sendo feita muita comparação agora, e eu acho que é uma comparação que merece ser feita, com o que fez a Polícia Federal no que diz respeito ao PCC em São Paulo, pegando fintech e pegando parte da Faria Lima. Ali você utilizou a inteligência contra ações e articulações criminosas. O que Cláudio Castro fez é um rastro de morte, de destruição. Qual é o legado que vai se deixar disso? Um legado negativo. Isso não vai, nem no curtíssimo prazo, diminuir os índices de violência no estado do Rio de Janeiro. É disso que se trata. O Rio, como eu já citei aqui, não tem, por exemplo, um plano estadual de redução de homicídios. O índice, inclusive, de homicídios elucidados, que chega a uma conclusão da investigação, é baixíssimo, não chegando a 20% de elucidação. A perícia no Rio de Janeiro e o fortalecimento do trabalho pericial, ele é baixíssimo. O sucateamento é utilizado também como um instrumento. Se você pega, por exemplo, o que entra de armas, em várias regiões do estado do Rio de Janeiro, a política realizada ainda no governo passado por Jair Bolsonaro de ampliação, de maximização de armas de fogo, ampliou
a presença desse armamento no território do Rio de Janeiro. Uma ação de fiscalização que seja efetiva, não violenta, mas preventiva, por exemplo, em relação àquilo que é fiscalizado nos portos do Rio de Janeiro, é fundamental. É uma ação que precisa ser realizada e a Guarda Portuária pode, inclusive, auxiliar nesse papel de maneira preventiva. Combinado com isso, um plano estadual de educação nas unidades prisionais. Hoje você já tem uma lei de remissão. Essa lei de remissão pode fazer com que você incida sobre o ciclo da violência, a espiral da violência, a partir do momento em que você garante oferta de 100% de educação nas próprias unidades, não sendo ela um instrumento de maximização da violência e de organização da violência a partir das unidades prisionais. Combinado com isso, você tem que ter, quando você fala em plano de redução de homicídios, ações que sejam efetivas de ampliação de garantia de direitos, né, o que se chama de segurança dos direitos também nas comunidades. Eu citei o exemplo das escolas, daquilo que fez Brizola e daquilo que não fez Cláudio Castro, mas esse foi um exemplo comparativo. Imagine se lá no período de Brizola, os mais de 500 IEPs que ele fez, até hoje tivessem funcionando em atividades, em ações integrais de esporte e de cultura, a realidade do estado do Rio de Janeiro seria completamente outra. Combinado com isso... Concordo totalmente. Isso, como carioca, concordo totalmente. É isso. E combinado com isso, você tem que ter a ampliação da discussão do orçamento público nas diversas regiões do estado do Rio de Janeiro. E uma história que muito me incomoda é Cláudio Castro se apresentar como se fosse o arauto da moralidade ou de algo que pudesse ser considerado limpo, udenista, em relação às outras forças do Rio de Janeiro. Pelo amor de Deus. Nós sabemos que o grau de organização, inclusive, das ações ilegais, hoje estão dentro dos palácios. Está na relação do governo do Estado com parte da Assembleia Legislativa do Rio. É porque as pessoas, às vezes, têm dificuldade de falar isso, porque não tem determinadas prerrogativas, inclusive, de imunidade para fazê-lo. Mas todo mundo sabe. E é um governador que dá os piores exemplos para a comunidade do Rio de Janeiro no dia do seu aniversário. Ele fez um show dentro do Palácio Guanabara do Wesley Safadão. Quem for entrar aí nas redes vai saber quanto que custa um show do Wesley Safadão, pago pelo Estado do Rio de Janeiro. Meteu a mão no dinheiro da UERJ, no chamado escândalo do CEPERJ. Agora está na reta final do seu mandato, tentando operar para as eleições do ano seguinte a venda da produção de água para aumentar a conta de água das comunidades. Aí você pode me perguntar, mas o que isso tem a ver com segurança pública? Tem tudo a ver, porque se você incide sobre o conjunto de uma comunidade, ampliando o preço da tarifa de água, não chegando com serviços que são fundamentais, como internet, como gás, com preço que seja acessível àquela comunidade, com transporte de qualidade para aquela comunidade, isso faz com que esse domínio territorial seja exercido por grupos que vão cobrar por isso, que é exatamente parte desses grupos que são aliançados com aqueles que têm relações com o governador a partir da Assembleia Legislativa.